Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema é o Rio de Janeiro sem o estadual de basquete. Pela primeira vez na história. Olha, desde 1924, há 93 anos. E nós temos as presenças dos deputados Milton Rangel. Deputado Milton Rangel, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez com você, batendo um papo sobre esporte. Com certeza. E também do deputado Anderson Nogueira. Anderson, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado pelo convite, Rui. Sempre um prazer estar aqui no Arena. A cidade do Rio foi palco dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Atletas, dirigentes, turistas, todos elogiaram a organização. Passados os eventos, o chamado legado continua a ser questionado. É assim com o basquete aqui do Rio. A federação anunciou que o estadual não será realizado. A competição estava marcada para setembro e o término previsto para novembro, antes do início da NBB. O motivo para a não realização é a falta de ginásios. Vasco, Flamengo, Botafogo e o Macaé entraram em acordo para a não realização da competição. Essa medida é frustrante para o Rio de Janeiro, que sediou a Olimpíada. É ou não é frustrante, deputado Milton Rangel? Muito frustrante. Você ter uma notícia dessa, no ano seguinte à realização da Olimpíada, tendo todo aquele parque olímpico ali, Arena 1, que foi onde foram realizados os jogos de basquete, parado, largado, abandonado. Outro dia uma delas até pegou fogo, que é do ciclismo, o velódromo. Isso. E jogaram a culpa no balão. E um colega nosso aqui, um parlamentar, colega nosso, Paulo Ramos, deputado Paulo Ramos, Falou aqui tinha no me Arena. chamado a atenção, não foi balão. Aquilo lá não foi balão. E agora chegou-se à conclusão de que foi problema elétrico. Quer dizer, problema de manutenção, problema de abandono. E o Campeonato Carioca não sendo realizado por falta de estádio, com um estádio maravilhoso daquele. Quer dizer, eu acho que temos que cobrar isso especificamente da Prefeitura, porque a Prefeitura acabou de assumir, tem todo um legado olímpico que ela tem que dar satisfação. Nós estávamos comentando aqui em off antes, aqui essa parte aqui da Praça 15, que ficou muito bonita essa remodelação, essa remodelagem que foi feita aqui, mas que foi feito não para o trânsito que se colocou ali. Quer dizer, foi feita uma remodelagem ali, mas com pisos que não eram apropriados para tráfego de ônibus, caminhão, trânsito de ônibus, caminhão e veículos pesados que estavam passando por ali. Destruíram tudo. Aí agora eu passei por ali e vi a recuperação desse piso feita com concreto. O que era de pedra foi substituído por concreto. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada que o prefeito Crivella precisa tomar pé, precisa tomar ciência, talvez não saiba, não tenha visto, não saiba o que está acontecendo, e tomar ciência dessa notícia que nós estamos trazendo aqui agora também, de que nós não vamos ter um campeonato estadual por falta de estádio, tendo todo a Arena 1 lá liberada, sem nenhuma atividade dentro dela. Deputado Anderson Nogueira, o amigo também é do esporte e tem conhecimento que a Olimpíada ano passado, tem um ano que a Olimpíada se realizou, os Jogos Paralímpicos também, Copa do Mundo em 2014, e a gente não vai ter basquete desde 1924, há 93 anos, deputado Anderson. Eu fiz alguns jogos em Friburgo, do estadual de basquete, quando trabalhava no Sport TV, pelo interior do estado, Petrópolis e tudo mais. Agora, deputado, não tem porque não tem segurança e porque não tem estádio, eles alegam isso. Eu acho que, Rui, tem 3 pontos aí que devem ser destacados. Um é a crise do basquete. O basquete brasileiro vive em crise há algum tempo. É verdade. Essa crise que, por exemplo, você citou aí que já fez jogos em Nova Friburgo, e o Nova Friburgo Country Club teve equipes sensacionais, muito inclusive boas, com atletas que serviram à seleção brasileira. Então, hoje, Friburgo não tem basquete, Petrópolis não tem basquete, tantos outros municípios não tem basquete, no interior praticamente se restringindo a Macaé. E na capital você depende principalmente das paixões clubísticas de futebol. Sim. Quando Vasco, Flamengo, Botafogo montam um bom time de basquete, isso chama para o esporte, e a gente teve ali um final da década de 90, início dos anos 2000, muito positivo, principalmente pelo grande esforço financeiro de investimento que fizeram Vasco e Flamengo. Que inclusive o Vasco, por exemplo, chegou à final inédita de um Mundial, jogou uma final com o time da NBA, com o Los Angeles Lakers à época. Então, ou seja, o basquete vive uma crise tremenda, então esse é um problema. Outro problema, bem citado pelo deputado Milton, é o legado olímpico, que foi mal cuidado
e que de legado não tem coisa alguma, porque as arenas foram feitas e esses legados deveriam servir para a formação também do esporte, e isso não está acontecendo, se evidencia nessa crise do basquete, demonstrando um verdadeiro retrocesso. Porque desde 1924, quantas coisas a gente avançou nesse período, né? Nesses Verdade. quase 100 anos, e aí você chega a 2007, um ano depois da Olimpíada, você tem um grande retrocesso de não ter uma competição tão importante de um esporte que já foi, não é mais, o segundo mais popular do país. E um terceiro ponto é a questão da segurança, né? Eu fico muito indignado com o JEP, porque o JEP faz ele inverte as coisas, né? As arenas têm que se adaptar ao JEP, mas o JEP não se adapta às arenas, o que prova a sua incapacidade e a sua ineficiência. Isso não acontece só com os ginásios esportivos. A segunda divisão do Campeonato Carioca, por exemplo, de futebol, ela atrasou em quase um mês o seu início, porque dos estádios no estado do Rio de Janeiro, só tinha um único estádio que estava liberado pela polícia e pelos bombeiros, que é o Eduardo Guinle, de Nova Friburgo. Sim, sim. Era o único estádio liberado. Todos os demais, Tinham sido incluindo vetados, os da né? capital, tinham sido vetados, e eles estavam correndo atrás das licenças dos bombeiros e da licença do JEP para poder funcionar. Ou seja, ou o JEP se adapta também à realidade, ou as coisas não vão acontecer. E aí, quando a gente fala do JEP, a gente fala da polícia de uma maneira geral, por conta da sua desestruturação, por conta do seu esfacelamento, ainda que a Secretaria de Segurança Pública tenha o maior orçamento do Estado do Rio de Janeiro. O orçamento da segurança pública no Estado é quase o dobro da educação. Ou seja, se prova que o problema não está enquanto se gasta, mas como se gasta esse recurso. Deputado Milton Rangel, para os envolvidos, que são os dirigentes dos clubes e da própria federação, é um momento de se refletir. Eu sempre pergunto, o parlamento aqui, né, porque é um campeonato estadual, a federação é de todo o estado, ele pode ajudar em alguma coisa, tentar dar uma solução, tentar dar ideia, porque é muito ruim para uma cidade, para um estado, que a cidade do Rio sediou recentemente a Olimpíada, tem os seus ginásios, tem as suas arenas e não podem ser usados por causa de custo, porque não sabe quem é que está mandando e tudo mais, deputado. Eu costumo dizer que a nossa caneta não tem tinta. Nós temos só voz. Nós só temos gogó. Então o que a gente pode fazer? O que a gente está fazendo aqui, usando a TV Alerj para denunciar esse tipo de coisa. Podemos fazer também no plenário, pegar o microfone e denunciar, que é uma irresponsabilidade com o que está se fazendo com o legado olímpico. Isso a gente tem feito, diversos parlamentares têm feito, alguns mais enfáticos que outros, mas todos têm visto, têm denunciado o abandono do legado olímpico. Todos, a grande maioria, tem denunciado o abandono do legado olímpico. E eu acho que o que nós podemos fazer é isso. Agora, o que falta é mobilização, como muito bem disse o Anderson. Nós estamos vivendo um período de muita crise no basquete há muito tempo. Eu acho que é o terceiro ou quarto programa que eu faço com você aqui falando de basquete. É verdade. De problema no basquete. É verdade. Então, esse é mais um problema no basquete. Nós já tivemos aqui atletas discutindo problemas no basquete, problemas de investimento no basquete. Nós tivemos aqui, inclusive, eu não me falho o nome do atleta que tivemos aqui debatendo. O Alexei, Alexei, exatamente. Ex-atleta do Vasco Fluminense, seleção brasileira. O Alexei, exatamente. Tivemos com ele aqui e ele mostrou como era o desenho do basquete no Rio de Janeiro. Friburgo, Angra, Macaé, Jequiá na ilha, Granja, não, eu estou falando do interior. Ah, sim, do interior. Perfeito. Comari, em Teresópolis. É. Então nós tínhamos um interior de basquete forte, além de outros clubes da capital. Sim. Que era o que você está citando. Era Jequiá na ilha, Mackenzie no Meia. Mackenzie no Meia. Mackenzie era uma potência no basquete. Sim. Praticamente só jogava-se basquete no Mackenzie e futebol de salão. Sim, também. Futebol de salão e basquete, que é outro também que a gente não ouve mais nem falar no Rio de Janeiro sobre essa disputa. Mas eu quero dizer o seguinte, a minha preocupação não é só com esse ano. Tá bom, já se decidiu, não vai ter o campeonato. E ano que vem? Estão pensando. Essa questão que foi colocada da polícia é uma questão muito delicada mesmo, como muito bem disse o Anderson. A violência é muito grande no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, as torcidas, infelizmente, têm um comportamento lamentável, que leva ao endurecimento da segurança, sim. Mas nós precisamos não ser refém
dessa violência. Não podemos continuar deixando o nosso esporte padecer. É muito desagradável você ver essas coisas acontecendo e agora culminando com o cancelamento de um campeonato de basquete no Rio de Janeiro, depois de toda a crise que o basquete vem vivendo, e ainda mais essa, quer dizer, quantos clubes vão sobreviver depois desse ano sem jogar? É verdade. Já já, deputado Milton Rangel e Anderson Nogueira, a gente vai voltar falando desse aspecto do basquete no Rio de Janeiro, já que este ano não teremos o estadual e as arenas estão aí, já já no Arena Esportiva.